Oi, 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 gente linda! Tudo bom? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos e hoje nós estaremos falando sobre a história da Páscoa, desde todo o processo de Jesus até a sua morte e ressurreição. Eu até deixei aqui meu túmulo aqui do lado porque ele não está aqui, porque Jesus ressuscitou! Venham comigo! Antes de iniciarmos a parte 2 da minissérie Jesus, o Salvador, o Messias e o Ressurreto, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, dê o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Você que não conseguiu assistir a primeira parte que fala sobre Jesus, o Salvador, aqui em algum lugar da tela vai ter um link para você clicar e assistir e na descrição também. E para você que quer saber a origem da Páscoa antes da história de Jesus, também vai estar aqui em algum lugar e na descrição o vídeo que a gente postou quarta-feira sobre a origem da Páscoa. Então agora indo para nossa segunda parte, Jesus, o Messias, nós temos que entender o significado da palavra Messias, que é em hebraico a mesma coisa que Cristo em grego. Então, quando a gente fala Jesus o Messias, a gente fala Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é aquele que veio por nós, Jesus o Messias. Então nós vamos contar toda a história da Páscoa de Jesus, o nosso Messias, o Filho de Deus. Jesus, na última semana da Páscoa, ele estava indo para Jerusalém e estava em cima do Monte das Oliveiras. Quando eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, com seus discípulos, não só os 12, mas com todo um povoado, com todas assim muitas pessoas, porque onde ele ia, ele fazia discípulos, as pessoas conheciam ele e seguiam. Então ele era seguido por muitas e muitas pessoas. Então Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e falou assim para os seus discípulos: vão até atrás de uma jumentinha e me tragam. Se perguntarem para que querem a jumentinha, fala: o mestre pede. E assim o fizeram e trouxeram para Jesus um jumentinho que nunca tinha sido montado antes. Jesus montou naquele jumentinho e começou a descer o Monte das Oliveiras. Começou a descer. Quando ele começou a descer, todo aquele povoado lá, aquele monte de gente, começou a gritar: Hosana, 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 Hosana é o que vive, Hosana, Hosana é o quê? Hosana é um louvor a Deus, né? Tem tantas músicas de Hosana, né? Hosana, Hosana. Eu não canto, já falei, né? Hosana é uma expressão de louvor, de adoração a Deus. É como eles estivessem falando: salva-nos, salva-nos, Jesus, o Messias. Então, as pessoas tiravam assim os seus mantos e colocavam no chão para que Jesus passasse com as jumentinhas em cima. Tinham pessoas que não tinham, então pegavam as folhas de palmeiras e colocavam no chão e Jesus passava por cima e todo mundo gritando, gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Imagina que alegria devia ser. Eu queria estar lá vendo, com certeza estar lá: Hosana, Hosana, Hosana. Pois é, e assim Jesus estava adentrando Jerusalém. Mas quando Jesus viu a cidade santa, ele chorou. E isso é muito forte, porque Jesus ele chorou ao ver a cidade santa, porque ele sabia que ia vir uma destruição. Ele sabia o que estava para vir. Ele sabia que era a última semana dele e que a Páscoa estava chegando e que ele seria entregue como cordeiro vivo que desceu dos céus. Então ele entrou lá em Jerusalém e os sacerdotes lá, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, tá tudo lá. Jesus, o que é isso? Acalma aí os seus discípulos. Olha eles aqui gritando. Que blasfêmia é essa? Dizendo Hosana, adorando ao Senhor. O que é isso? E aí sabe o que Jesus falou com toda a autoridade que Jesus tinha? Se eles não falarem, essas pedras falarão. Porque ninguém pode deixar de exaltar o nome de Jesus Cristo, o nosso Messias. E assim ele entrou em Jerusalém. E foi-se o tempo de preparo para que iniciasse a Páscoa. Só que os sacerdotes, os fariseus, eles queriam muito tramar contra Jesus,
Porque Jesus estava assim, trazendo muitas pessoas para ele. Muitas pessoas estavam seguindo, ouvindo seus ensinamentos. Ele estava curando, ele estava transformando. Isso não era algo bom para os sacerdotes, os autores das leis, as pessoas entendidas, porque ele estava falando contra as ações pecaminosas que eles mesmos, como sacerdotes e autoridades, estavam cometendo. Então eles falaram assim: nessa Páscoa a gente vai achar uma oportunidade e vai prender Jesus e a gente vai matar Jesus. E aí foi aí onde tudo começou, tramando contra Jesus Cristo, o nosso Messias. Passados-se os dias, ainda não tinha iniciado a Páscoa, apareceu uma mulher lá em Betânia, uma cidade bem próximazinha de Jerusalém. E a mulher, ela derramou um frasco de perfume na cabeça de Jesus. E aquele frasco de perfume assim, ó, como se você tivesse ungido Jesus. E aí os discípulos falaram: que é isso? Que é isso? O que está acontecendo? E Jesus falou assim: ela está me preparando para o meu sepultamento, porque ele sabia o que estava aguardando. E um dia antes da Páscoa, adivinha o que aconteceu? Judas, esse mesmo, o traidor. Ai, se eu visse Judas na minha frente, eu não sei o que eu faria. Ainda bem que ele não tá, né? Porque senão eu podia pecar nessa história, né, de ver Judas, né? Ai. Mas enfim, Judas, ele apareceu até os sacerdotes. Chegou lá e falou assim: eu quero saber o que eu vou ganhar se eu entregar Jesus. Eu não acredito. Quando eu li essa passagem, eu fico lendo e tentando entender o que leva uma pessoa que anda com Jesus, tá do lado de Jesus, vai até os sacerdotes, os seus inimigos, para entregá-lo em troca de dinheiro. Nossa, é muita sujeira, né? E não é diferente do que a gente vê hoje, né? Muitas pessoas se sujando aí por pouca coisa. Enfim, chegou Judas e falou, e os sacerdotes ofereceram para ele 30 moedas de prata. Esse foi o preço que Jesus custou para Judas. Ai, não dá para acreditar. Aí, Jesus tinha iniciado o dia da Páscoa. Ia ser o primeiro dia da Páscoa. E Jesus chamou Pedro e João para separarem um lugar e para prepararem toda a alimentação da Páscoa. E Pedro e João falaram assim: Jesus, mas aonde que vai ser? A gente não tem lugar para ir. Falou: vai até um homem que vocês vão encontrar carregando um pote de água e vai falar para eles onde fica a sala, a hospedagem, uma sala especial que eles tinham lá, que a gente chama de cenáculo, mas era uma sala especial na casa de uma outra pessoa que era no andar superior. Então eles fizeram exatamente isso e falaram: é porque o mestre pede. E realmente Jesus foi lá e comemorou a Páscoa, que por sinal é a Páscoa que comemorava antigamente lá da libertação dos hebreus da escravidão, que tá lá no vídeo que eu disse pra vocês no início. Então, Jesus estava lá comemorando a Páscoa, se alimentando dos pães asmos, da erva amarga, e tava lá comemorando com os discípulos os pães asmos e tal. E aí, Jesus começou a explicar que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, mas eles não estavam assim entendendo muito o que Jesus falava. Pensa, não dá pra... A gente entende hoje porque as coisas já aconteceram, porque a história tá no passado, mas eles lá que estavam vivenciando no presente com Jesus, tava tudo muito difícil de entender. Então Jesus, ele pegou água e começou a limpar os pés dos discípulos, porque um mestre, uma autoridade não limpa os pés do outro. E ele estava ensinando a gente que nós devíamos ser humildes. Ele lavou os pés de todos os discípulos, porque lá tinha muito pó, muita poeira. Então precisava limpar os pés antes de se alimentar, para não sujar a casa. E então Jesus estava limpando, ensinando a humildade. Até Pedro. Pedro era muito engraçado, gente. Eu acho que se eu fosse um dos discípulos, eu seria Pedro, mas não vou contar pra ninguém, porque eu falo cada coisa, tipo Pedro. Aí Pedro, ele pegou e falou assim pra Jesus: não, Jesus, você que não vai lavar meu pé. Que é isso? Juízo, Jesus. Eu que tenho que lavar seus pés. Aí Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí sabe o que Pedro falou? Tipo, Camila? Ah, então lava o corpo inteiro. Pedro era uma piada, ele era muito espontâneo. Então Jesus foi lá e ensinou sobre a humildade, lavando os pés dos discípulos. E aí ele começou a dizer que teria um traidor entre eles, que um deles o iria trair. E eles começaram: mas quem é? Sou eu, sou eu. E adivinha quem? Sarcástico, perguntou para Jesus. Judas, ele mesmo, falou assim: mas Jesus, será eu? Como se Jesus fosse burro, né? Esse pode. Aí ele pegou e falou assim: você que tá dizendo, aquele que comer do pão molhado da minha mão que vai me trair. E era realmente Judas, estava ali do lado, ó, comendo com Jesus. Então ele saiu da mesa e foi até os sacerdotes
para entregar Jesus nessa noite de Páscoa. Jesus continuou lá comemorando a Páscoa com os seus discípulos e ele fez a Santa Ceia. Ele falou assim: este é o meu corpo que será dado por vós, e este é o meu sangue que também será derramado por vós, e este será o sinal da nova aliança. Naquele momento, a Páscoa passou a ter um novo significado, porque Jesus, ele já era o próprio Cordeiro vivo. Ele já era o Cordeiro representado da Páscoa. E agora, até hoje, a gente comemora através da Santa Ceia a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que foi o que ele nos ensinou, que é o mandamento perpétuo, que a gente tem que cumprir todos os dias, lembrando de Jesus Cristo, confiando que um dia ele voltará. Então, Jesus estava lá com os seus discípulos, comemorando a Páscoa, e ele começou a explicar que depois que ele morresse, né, como eu disse, ninguém estava entendendo muito bem o que ele estava falando até se cumprir, os discípulos iriam se espalhar, eles iriam como se fosse cada um pro seu canto, assim, como se tipo, Jesus morreu e acabou-se tudo. E os discípulos começaram: não, eu jamais vou te abandonar, Jesus, eu jamais. E Pedro era um desses: imagina, Jesus, se for preciso eu morro por você, mas você que não morre, eu vou no teu lugar. E aí Jesus sabe o que falou pra Pedro? Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro não estava entendendo nada, ninguém estava entendendo nada, até que Jesus foi para o Getsemane. E onde estava Judas? Ó, tinha vazado. Quando chegou no Getsemane, Jesus chamou os seus discípulos, colocou mais próximos alguns deles e foi orar. E se afastou um pouco e começou a conversar com Deus. Lá ele abriu o coração para Deus. E foi assim uma oração muito triste, porque era noite. Pensa, como que deveria ser o Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, que tinham várias árvores de oliveiras, né? E ele estava lá entre aquelas árvores, não tinha iluminação, então era escuro. Era noite e tava só ele lá conversando com Deus. E a oração com ele era uma oração muito triste. Ele tava muito triste, ele tava com a sua alma angustiada, porque ele sabia que ele ia ser entregue e ele sabia que ele iria ser morto e crucificado. E ele começou a orar e falou assim: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Olha que força que Jesus tinha de entender o plano principal de Deus. Jesus veio pra cá, ele sabia de tudo isso, ele voluntariamente veio pra cá pra nos salvar, mas ele estava como homem, como eu e você, ele era de carne e osso, ele tinha sentimentos, ele tinha um sofrimento, e ele escolheu viver dessa maneira e se entregar por mim e por você para que nós fôssemos salvos, porque ele é Jesus, o nosso Messias, e a gente tem que dar valor a isso, valor ao sacrifício que Jesus fez por nós. Então quando ele estava lá orando, ele estava tão triste, que vinha um anjo e o fortalecia para ele continuar lá orando, e as lágrimas que ele derramava eram feitas como gotas de sangue. Então Jesus estava lá chorando, orando, e ele pediu para os discípulos: ó, orem por mim aí, porque minha hora tá chegando. E os discípulos, quando ele voltava, foram dormindo, tudo lá morrendo de sono, não estavam entendendo o que iria acontecer. Jesus foi 3 vezes e eles estavam dormindo, mas Jesus continuou lá fortalecido em Deus, orando, até que chegou Judas, esse mesmo, o Judas, o traidor. Chegou com um grupo de oficiais do sacerdócio, todo com espada, armado. E Judas, cara de pau, sabe o que ele fez? Chegou e falou assim: salve, mestre! Deu um beijo em Jesus. Jesus olhou pra ele e falou: com um beijo, você tá me traindo? Ai, gente, que cara de pau, que vergonha. Eu fico inconformada em ouvir isso. Uma pessoa que andava com ele. E aí levaram ele pro sumo sacerdote Caifás. Perguntaram: o que é essa acusação que estão te fazendo? Você é mesmo o filho de Deus que diz ser? E Jesus falou: vocês que estão dizendo isso, não eu. E aí ele apanhou e levaram ele até Pilatos, que era o governador de Jerusalém. Aí Pilatos não encontrou nada que denunciasse Jesus, não encontrou nada. Ele falou: olha, estão te acusando de você ser filho de Deus. Você é? E Jesus novamente: você que está dizendo isso. E Pilatos, ele não queria sujar as mãos dele com Jesus. Então ele foi lá, lavou as mãos dele e falou assim: olha, não tenho parte nisso. E o povo gritando: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. A mulher de Pilatos chegou nele e falou assim: não mexa com esse homem, eu tive um sonho. Então Pilatos, ele tentou tirar Jesus dessa situação, mas o povo queria que Jesus fosse crucificado. Então, como era costume de Páscoa, falaram assim: Cristo ou Barrabás?
Barrabás era um bandido que estava lá. Ele era um bandido que lutava lá pelos direitos, ia contra os romanos e escolheram Barrabás para ser liberto enquanto Jesus fosse crucificado. Pilatos tentou tanto se safar que jogou ele para Herodes, porque ele era galileu e Herodes era o governador da Galileia. Aí Herodes foi, zoou com Jesus, bateu e devolveu para Pilatos. E aí não teve o que Pilatos fazer. Pilatos quis e até tentou libertar Jesus, mas os sacerdotes não deixaram, o povo não deixaram. Eles queriam a crucificação. Então Pilatos fala assim, olha, quem tá querendo acusar ele são vocês, não sou eu, minhas mãos estão limpas. E eles falaram, então que esse peso caia sobre nós e sobre os nossos filhos, porque nós queremos Jesus crucificado. Até mesmo os sacerdotes falaram assim para Pilatos, ele tá dizendo ser o rei, você vai contra César? O grande o imperador romano, você vai contra ele? A gente vai denunciar você, Pilatos. E Pilatos, ele precisou crucificar Jesus porque o povo pediu, porque o povo quis. Quando ele foi entregue para crucificação, colocaram em Jesus uma coroa de espinho, deram para ele uma vara, deram para ele um manto vermelho e zoaram com ele como se ele fosse rei dos judeus. E na placa dele da crucificação, onde estava escrito o crime estava escrito rei dos judeus. E os sacerdotes falaram, não quero que você ponha rei dos judeus. Este homem diz ser o rei dos judeus, ele não é. E Pilatos diz, o que eu escrevi está escrito. E Jesus foi condenado à morte de crucificação e na placa estava escrito rei dos judeus. Ele foi muito zombado, ele ficou no meio entre dois bandidos. Um desses bandidos começaram, você não é o rei, você não é o salvador, você não é o Messias, por que você não se salva? O outro falou assim, para de falar isso de Jesus, ele é um homem santo, ele não merece estar aqui. E inclusive falou assim para Jesus, Jesus, por favor, me salve. E Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. E aquele bandido, digamos assim, ele foi salvo, ele encontrou a sua salvação em Jesus Cristo no meio da cruz. E assim, Jesus estava lá naquela cruz e ele falou assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava carregando todos os nossos pecados, estava carregando todo o peso da nossa acusação, daquilo que a gente faz de errado, e aquilo pesou nos ombros de Jesus. E assim Jesus entregou a sua alma a Deus. Naquele momento, o véu do Santo dos Santos, ele se rasgou, teve tremor na terra, a terra ficou escura, e ainda muitos mortos ressuscitaram e andaram entre Jerusalém. E foi um grande mover de Deus, de tristeza, pelo fato de Jesus Cristo ter sido crucificado, sendo que ele não tinha pecado, sendo que ele não merecia aquela condenação, e ele foi posto naquela cruz. Naquele momento lançaram uma lança contra ele para ver se ele realmente tinha morrido e saiu água com o sangue daquela lança. Então já estava chegando o sabá, já era sábado, o povo ele ia se guardar e não poderia fazer mais nada e precisavam recolher o corpo de Jesus antes que chegasse o sábado. Mas Jesus, ele tinha os discípulos que eram importantes, ele tinha José de Arimateia, que era inclusive um dos oficiais dos sumos sacerdotes, e ele não se contaminou, ele não concordou com aquilo que fizeram com Jesus. Ele foi até lá, Jesus precisava de alguém influente e poderoso, chegou até Pilatos, porque não era qualquer um que chegava até Pilatos, né? Chegou até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Junto com ele tinha o Nicodemos, que ele estava com perfume, eles pegaram Jesus e levaram ao túmulo. O túmulo de Jesus era bem parecido com esse daqui, esse daqui até é uma réplica. Colocaram aqui ele no túmulo, dentro do túmulo que era um sepultamento cavado dentro da rocha, colocaram o corpo de Jesus, fecharam com a pedra e aí escureceu, era Shabá. Junto de Jesus o tempo todo estavam as mulheres, que era Maria, sua mãe, Maria, Madalena, outras Marias, porque a Bíblia tem várias Marias. Tava João. João foi o único discípulo que ficou ali com Jesus do lado. Todos os outros se dispersaram, inclusive Pedro, como Jesus tinha falado, que ainda essa noite me negaria 3 vezes, ele negou Jesus quando perguntaram se ele andava com Jesus. Todos eles, cada um foi para um canto, e as mulheres ficaram lá do lado. Elas acompanharam o tempo todo, a pedra foi fechada e eles foram para sua casa aguardar o sábado. Só que os sacerdotes sabiam que Jesus iria ressuscitar ao 3º dia. Estava profetizado, o próprio Jesus anunciava, e ele pediu para que Pilatos colocasse soldados na porta do sepulcro. E colocou. Só que quando chegou o domingo, o 3º dia, houve um grande terremoto. E a porta se abriu, a pedra rolou.
que ó, a pedra rolou. E no que a pedra rolou, Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou de uma maneira gloriosa. Até os soldados, quando viram, eles ficaram como se fossem mortos. Imagina, você vê tudo isso, eles ficaram chocados, como se fossem desmaiados. E quando chegou já o domingo, logo nas primeiras horas, foram as mulheres com os bálsamos para continuar toda a preparação do sepultamento até Jesus. Quando elas chegaram lá e viram a pedra rolada, encontraram 2 anjos sentados onde Jesus estava. E esses anjos, eles falaram uma coisa muito forte que eu vou ler pra vocês, porque pra mim é o que define toda a história de hoje, que tá em Lucas 24. Diz assim: versículo 2: encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O nosso Jesus, o nosso Messias, ele ressuscitou. A gente serve a um Jesus ressurreto. Maria Madalena, ela não entrou no túmulo, ela não parava de chorar, ela chorava, ela chorava, ela chorava. Então apareceu Jesus, mas ela não reconheceu que era Jesus. E falou assim: mulher, por que que você está chorando? E ela falou assim: levaram o meu Jesus daqui. Por favor, me conte onde está o meu Jesus, que eu vou até lá. Pensa no desespero de Maria Madalena, que não parava de chorar. Aquilo com certeza mexeu no coração de Jesus. E Jesus falou assim: Maria. Quando ela ouviu a voz de Jesus, ela o reconheceu pela voz. E ela falou que Rabone, mestre. E assim Jesus apareceu pela primeira vez depois de ressurreto. Porque Jesus, nosso Messias, ressuscitou. Na semana que vem nós vamos encerrar essa minissérie que vai falar Jesus, o ressurreto, como foi o tempo de Jesus aqui na terra depois de ressuscitado. E vocês não percam, aguardem. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Uma feliz Páscoa, um beijo e fui! Ah, peraí, não acabou não. Escreva aqui embaixo o que vocês acharam nos comentários, se vocês gostaram, e sugestões para as próximas minisséries, tá bom? Feliz Páscoa!